Fala, meus irmãos, tudo bem? E aí, como vocês estão? Aqui nós estamos para mais uma aula da nossa Escola Bíblica, estudando a revista A Viva Tua Obra, da CPAD. Hoje chegamos à lição de número 8. Estamos falando sobre avivamento. Avivamento é o tema central dessa revista. E hoje nós chegamos à lição de número 8, que fala sobre avivamento espiritual no mundo. Essa lição será ministrada no próximo domingo, não amanhã, mas no dia 19 de fevereiro. E o texto áureo está em Ezequiel, capítulo 47, versículo 5, que diz assim: E mediu mais 1000, e era um ribeiro que não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Esse é o texto áureo e a nossa verdade prática diz assim: somente por intermédio do movimento do Espírito Santo, o mundo pode experimentar o verdadeiro avivamento espiritual. Quero desde já pedir perdão aos irmãos pelo barulho que está. Hoje é sábado, a lição da CPAD eu gravo no sábado e especialmente hoje, tá um cara com uma máquina roçando para ali, tem uma construção ali atrás, tem um cara em obra aqui atrás, então a gente está rodeado de pessoas trabalhando e fazendo barulho, e eu não tenho tempo para gravar outro momento, não vou poder gravar outro momento, então infelizmente vai ter que sair esses ruídos no fundo, mas vamos se concentrar aqui na nossa lição para a gente poder estudar e com certeza Deus vai nos dar entendimento e vai enriquecer o nosso conhecimento para que a gente possa também, compartilhar esse conhecimento na igreja, na escola bíblica, no templo, estudando e compartilhando aquilo que o Senhor tem nos dado com os nossos irmãos. Vamos fazer a leitura bíblica. A leitura bíblica está em 2 capítulos do livro de Ezequiel. Nós vamos pegar um pedaço do capítulo 37. Eu vou colocar o texto na tela aqui para você acompanhar. Ezequiel 37, do 7 ao 10, e 47, capítulo 47, do verso 1 ao 5 e depois o verso 9, tá bom? Vamos ler, a versão que eu vou ler aqui é a NAA, Nova Almeida Atualizada. Diz assim o texto: Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes e eles se cobriam de pele, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus. Venha dos 4 ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, e eles viveram e se puseram em pé, formavam um exército, um enorme exército. Agora, nós vamos para o capítulo 47, do verso 1 ao 5 e depois o 9. Diz assim: Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que água saía de debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste, porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha de debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. Ele me fez sair pelo portão norte para dar uma volta por fora até o portão exterior, que dá para o leste. E eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos tornozelos. E mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos joelhos. E mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que agora me dava pela cintura. E mediu ainda outros 500 metros e já era um rio. E eu não podia atravessar porque as águas tinham crescido, eram águas em que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando.
E todos os seres vivos que povoam os lugares por onde este rio passar terão vida, e haverá muitíssimo peixe, porque as águas chegaram lá. As águas do Mar Morto se tornarão saudáveis, e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Amém. Até aqui a nossa leitura bíblica. Meus irmãos, a nossa lição de hoje vai falar sobre avivamento mundial, o avivamento espiritual espalhado pelo mundo. Então vamos pegar pontos aqui que houve avivamentos dentro da história bíblica e dentro da história também contemporânea. Vamos pegar pontos de avivamento e vamos encorajar os amados, né? Toda a igreja, como de uma forma geral, para que busquemos o Espírito Santo de Deus, para também a gente, como a exemplo dos homens de Deus que já passaram, também a gente possa provocar a nossa geração a buscar a Deus, para que haja também, né, em nossos tempos, um avivamento como houve nas eras e nas gerações passadas. Correto? A nossa lição ela tem 3 tópicos. O primeiro tópico fala o avivamento no tempo de Ezequiel. O segundo tópico fala os grandes avivamentos no mundo. E o terceiro e último tópico fala sobre os avivamentos mudam a história. Vamos estudar então baseado nesses tópicos, tá? Se você é novo por aqui, muito prazer, eu sou o Denis, sou pastor na Igreja Assembleia de Deus, aqui de Belém do Pará. Congrego no Templo Bela Vista 2, lá no Tapanã. E nós temos esse canal aqui no YouTube com o propósito de trazer e de divulgar a palavra de Deus. Temos vídeos aqui todos os dias. De segunda a sexta nós temos o Oráculo do Dia, que é uma palavra curta. Todas as manhãs às 6 horas, esse vídeo ele se torna público aqui no canal e ele traz uma palavra, um direcionamento, uma resposta de Deus para ser a sua meditação diária, né? Então, todos os dias de segunda a sexta temos o oráculo. E aos sábados temos a lição da Escola Bíblica da CPAD, que estamos estudando essa revista aqui, Aviva a Tua Obra. E aos domingos nós ministramos a lição da PEC, que é o Programa de Educação Cristã Continuada da nossa Igreja Assembleia de Deus do campo aqui de Belém, tá? Então, eu sei que essas lições, tanto da CPAD como da PEC, elas são estudadas no Brasil todo. E nós temos esse canal aqui justamente para ajudar os amados a ter um maior esclarecimento. Nós trazemos aqui um resumo dessa lição. A lição na Escola Bíblica Dominical, no domingo, na igreja, ela dura 1 hora de tempo. Então aqui nós resumimos isso em meia hora, 30 minutos, tentando abordar aqui os pontos principais, sem deixar de lado outros pontos. Então nós, de uma forma geral, tentamos abranger toda a lição, claro, resumidamente, para que os amados tenham um panorama da lição e assim possam, né, estudar e se aprofundar mais. Aqueles que são alunos já vão para a EBD sabendo do assunto, né, tendo já um background, tendo uma base daquilo que vai ser ministrado lá. E os professores que ministram, né, na escola bíblica já têm também uma base e, caso eles queiram se aprofundar mais em algum ponto da lição, eles já têm uma base por onde caminhar. Então, a nossa proposta aqui é exatamente isso, trazer esclarecimento aos amados com relação à escola bíblica. Por isso, aos sábados nós ministramos a lição da CPAD e aos domingos a lição da PEC, de maneira que todos os dias nós temos vídeos aqui no nosso canal e nós estamos felizes por bater a meta de 1000 inscritos, já estamos aí a 1.100 inscritos e eu louvo a Deus por isso. Se não fosse Deus, nada disso seria possível. E eu agradeço também a você que é nosso amigo, que é nosso irmão, que nos ajuda, que compartilha os vídeos, que se inscreve no canal, que curte. É graças a você e a nossa felicidade é poder
compartilhar isso com as pessoas. Então te peço, nos ajude. Se você é novo aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like e ao final da lição, compartilhe esse vídeo com um amigo. Nós temos também no final da lição aqui o questionário da lição, né? Então eu convido você a responder o questionário da lição. Eu vou deixar o questionário como comentário fixo aqui para você poder ler, então responda nos comentários. Comente também sobre uma dica, sobre uma sugestão, sobre algo que você gostou ou que você não gostou. Comente aqui embaixo, que com certeza eu vou estar lendo, vou estar respondendo. Aqui na descrição desse vídeo eu vou colocar o link das lições anteriores. Estamos na lição de número 8, então já se passaram 7 lições, eu vou deixar o link aqui para você acompanhar. Vou deixar o link também de um oráculo, caso você queira assistir o oráculo para ver como funciona, mas eu te peço, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para você ser avisado toda vez que a gente postar um vídeo novo aqui, tá bom? Beleza? Entrando então na nossa lição, vamos ler aqui um pedaço da introdução. Olha o que diz. A introdução. O que Deus fez no tempo de Ezequiel ainda pode fazer atualmente. Ele produziu avivamentos em várias partes do mundo, notadamente nos séculos 18, 19 e 20. Também contemplamos um grande avivamento por intermédio do movimento pentecostal. Cremos que, antes da vinda de Jesus, antes do arrebatamento da igreja, Deus pode despertar um grande avivamento mundial. E nesta lição, a partir de Ezequiel 37 e 47, estudaremos os avivamentos espirituais que ocorreram no mundo. Então, Deus pode produzir um grande avivamento antes de sua vinda, né? Apesar de que as perspectivas e os textos bíblicos eles apresentam para nós uma grande apostasia. Mas nós cremos que pode acontecer, não é uma promessa que vai acontecer. Mas se a igreja se despertar a orar e a buscar a presença de Deus, pode sim acontecer um grande avivamento. Mas lembrando que a Bíblia diz, Jesus diz, ele fala, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Então, existem esses dois parâmetros aí, né? Essas duas vertentes. A Bíblia fala que no fim dos tempos a maldade vai se multiplicar. Ele fala que a apostasia vai se multiplicar. Mas nós não podemos nos abalar e fazer parte desse grupo. Nós temos que fazer parte do grupo daqueles que buscam a Deus, daqueles que permanecem santos, daqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, daqueles que preservam a sã doutrina e que buscam a presença de Deus. Então, nós sabemos que haverá apenas esses dois grupos de pessoas e nós temos que estar do lado daqueles que buscam a Deus. E a lição de hoje vai trazer à tona pontos de avivamentos que houveram na história e nos encorajar a buscar a Deus para que a gente também provoque e seja esse agente do avivamento na nossa geração, né? No tempo em que a gente vive. Então vamos ver e analisar alguns exemplos. Iniciando de Ezequiel 37. Primeiro tópico, o avivamento no tempo de Ezequiel. Ponto primeiro aqui, calamidade e restauração de Israel. O profeta Ezequiel alertou o povo a respeito dos duros juízos de Deus contra a desobediência e a apostasia de Israel. Ezequiel capítulo 6, do 3 ao 5, capítulo 8, verso 1 e o capítulo 9, verso 4. Diante de tão grande calamidade espiritual, o Senhor teve misericórdia e poupou o povo da destruição total e restaurou a nação eleita. Mas aqui vamos entrar num pedaço do texto bíblico de Ezequiel 36, verso 21, diz assim: mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações por onde foi. Então, esse primeiro ponto aqui vai falar que a calamidade espiritual, a decadência moral de uma nação, ela está diretamente ligada a atividade da igreja, a atividade do povo de Deus que ali vive. Então nós temos visto, a exemplo de Ezequiel 37, que a nação de Israel, o povo de Deus, ele se corrompeu, ele se misturou, ele se diluiu em meio às outras culturas, absorvendo as coisas
que o mundo trazia, o sistema, a cultura, a adoração pagã, os ídolos e tudo isso. O povo de Deus, ele absorveu tudo isso e com isso a chama, né, do amor a Deus, a chama do avivamento, a chama da obediência, o poder do Espírito na vida daquelas pessoas foi se esvaindo cada vez mais. Então, cada vez e toda vez que o povo de Deus ele se corrompe, ele se dilui, ele se mistura à fraqueza espiritual, à decadência moral. O povo ele se corrompe, ele se afasta de Deus. E isso acontece, e isso é muito fácil de acontecer, irmãos. Não pense que é difícil, é muito fácil de acontecer isso. Pode ser a pessoa mais fervorosa que você conheça, é muito fácil se corromper. Então, a palavra de Deus, né? Ela diz que nós devemos orar e vigiar para não cair em tentação. Nós precisamos estar ocupados com a palavra de Deus, com o reino de Deus, com a nossa comunhão com Deus, com os irmãos, para que a gente não tenha tempo para isso. Então esse é um grande ponto. O segundo ponto aqui fala sobre um vale de ossos secos. O profeta Ezequiel recebeu uma visão a respeito do vale de ossos secos. Essa visão era uma representação do estado espiritual do povo de Israel. Para esse povo, Deus ordenou a Ezequiel profetizar sobre os ossos secos. E havia ali uma promessa de um grande avivamento nacional. Então Ezequiel foi um homem de Deus, que Deus usou, né? Que Deus chamou para esse momento. Em um outro texto de Ezequiel fala que Deus procura um que esteja tapando a brecha, né? Alguém que esteja ali disponível para Deus. E essa é uma grande dificuldade da igreja, uma grande dificuldade das pessoas. Elas não estão disponíveis para Deus. Pode parecer até redundante eu falar isso, mas é verdade, irmãos. É verdade. Põe a mão na sua cabeça aí e pense um pouco, que você vai concordar comigo. É verdade. A gente faz um evento na igreja, a gente marca um culto, a gente marca uma reunião, a gente marca um mutirão para limpar a igreja, para fazer alguma coisa. Poucos irmãos vão. Por quê? Porque estão ocupados. Tem isso para fazer, tem aquilo, tem que viajar, tem que ir para ali, tem que levar alguém, tem que trazer, tem um compromisso. Então, as pessoas não estão disponíveis para Deus. Não tratam o reino, né, a obra, como algo importante. E isso é muito grave, sabe por quê? Porque reflete um espelho da minha comunhão com Deus. Então, se eu não tenho tempo para a obra de Deus, automaticamente eu não tenho tempo para Deus. A gente precisa separar o que é Deus, o que é comunhão com Deus, do que é a obra de Deus, né? Mas uma coisa reflete na outra. Então, é algo muito grave. Aqui, a visão do Vale de Ossos Secos é a representação do cenário espiritual que a nação de Israel estava vivendo, né? Vivenciando naquele momento. Um Vale de Ossos Secos, todos ali mortos. E havia um homem de Deus ali, apenas um, que profetizou. Havia um profeta ali que profetizou e as coisas mudaram. Deus poderia fazer isso sem usar ninguém, mas Ele quer nos usar. E a grande pergunta é, no meio desse vale de ossos secos, no meio desse cenário corrompido, você é mais um na multidão ou você é um profeta? Você é um vale, você é um desses ossos secos que estão ali jogados? Você é um desses cadáveres ou você é um profeta de Deus que Deus pode usar para profetizar em meio à nação? É uma resposta que você tem que dar não para mim, mas para si mesmo. Deus ele quer te usar. Você está disponível a isso? Você está disposto a ser usado por Deus? Essa é a pergunta. E aqui o ponto 3 desse primeiro tópico fala sobre o rio das águas purificadoras. No capítulo 47, o profeta Ezequiel viu um homem que possuía um cordel de medir nas mãos, com o qual mediu uma distância de 1000 côvados, mais ou menos 500 metros, e fez o profeta passar pelas águas que chegavam aos tornozelos. E a visão vai seguindo, mais 500 metros, e as águas dão nos joelhos, e mais 500 metros, e as águas dão na cintura, e mais 500 metros, e ele não consegue mais andar, ele precisa nadar. Isso aqui é uma visão espiritual de níveis de busca do Espírito Santo. Até onde você está disposto a entrar nessas águas que representam ali o Espírito Santo? E a visão aqui mostra que aonde esse rio está, ali a vida. Aonde esse rio
passa, as coisas prosperam, as coisas fluem, as coisas crescem, as coisas elas brotam, elas têm vida. Então a vida que nós tanto buscamos e almejamos e queremos, ela está em Deus. Ela está no Espírito de Deus. E há a necessidade da igreja, dos homens, dos líderes, buscarem a presença de Deus para que essa vida que está em Deus, ela alcance a nós, a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, tudo aquilo que envolve a nossa vida. Então, precisamos buscar as águas que representam o Espírito de Deus. O segundo tópico aqui fala sobre grandes avivamentos no mundo. E aqui nós vamos falar um pouco da Europa. Na Europa, houve períodos em que o continente europeu estava em situação idêntica à do povo de Israel no contexto das profecias de Ezequiel 37 e também 47. Pela misericórdia divina, não tardou Deus a usar pessoas cheias do Espírito Santo para proclamarem um avivamento espiritual. O Senhor queria avivar o evangelho no continente. E aí vem o primeiro ponto. Na Alemanha, por volta do ano de 1722, um homem chamado Conde Zinzendorf liderou os morávios num fervor missionário que se espalhou pelo continente europeu e chegou até a América. Então aqui nós vemos o início do avivamento na Europa, iniciando na Alemanha. Da Alemanha ele vai para a América e agora nós vamos ver aqui, na Inglaterra, por volta do ano de 740, John Charles e George Whitefield, eles atuaram com grande fervor. Foram 3 pessoas aqui, o John, o Charles Wesley e esse George Whitefield. Eles atuaram com um movimento missionário e começaram a buscar a Deus e a unção do Espírito Santo. Eles pregaram contra o formalismo. Sem o poder das igrejas daquele tempo, um grande avivamento desceu sobre a nação inglesa. E em terceiro aqui, nós vamos ver no país de Gales, um homem chamado Evan Robert. Ele era um adolescente ainda quando reuniu seus colegas e começou a pregar a palavra de Deus mediante uma visão que ele havia recebido. E através dele, um grande avivamento também aconteceu ali no país de Gales. O segundo ponto aqui fala sobre o avivamento nos Estados Unidos. Deus também queria avivar os Estados Unidos da América, por isso houve vários avivamentos na grande nação americana. Entre eles, Charles Finney foi usado por Deus para um grande despertamento espiritual que teve grande influência, e isso motivou também outras pessoas a buscarem a Deus. O terceiro ponto aqui vai falar sobre o avivamento pentecostal lá no ano mais para frente já, do ano de 1900, com Charles Fox Parham, obreiro leigo e pregador itinerante. Ele resolveu fundar um ministério chamado Movimento de Fé Apostólica, com o propósito de preparar obreiros leigos para evangelizar. E ele fundou um instituto bíblico chamado Bethel College, na cidade de Topeka, em Kansas, nos Estados Unidos. Os alunos estudaram Atos 2 e a partir desse estudo foram batizados no Espírito Santo, e a promessa de Atos alcançou a vida deles, a vida daqueles estudantes, e daí também se espalhou um grande avivamento. Mais para frente aqui nós vamos ver que no ano de 1901, em Houston, no Texas, o pastor negro, filho de escravos da Louisiana, chamado William Joseph Seymour, pertencente a um grupo chamado Santidade, Holiness, foi atraído pelo movimento da fé apostólica, iniciado por Parham. Ali foi batizado no Espírito Santo com a evidência de línguas estranhas, e no ano de 1901, no mesmo ano, é considerado o ano inicial do movimento pentecostal moderno. E já no ano de 1906, 5 anos depois, Seymour se transferiu para a Califórnia. Ali começou a pregar a palavra de Deus, uma mensagem pentecostal, na sua própria casa, na Bonnie Brae Street, número 206. As reuniões atraíram tantas pessoas que o prédio não os comportava. Procurando um novo prédio, Seymour
descobriu um salão retangular que estava abandonado na rua Azusa 312, em Los Angeles, onde fundou a Missão Evangélica Fé Apostólica. Ali começou o denominado avivamento pentecostal do século XX, que impactou o mundo inteiro. Então, trazendo aqui para nós um resumo desses acontecimentos, o que você vê em comum entre todos esses pontos de avivamentos da história? Que Deus levantou pessoas simples para fazer isso. Não eram super-homens, não eram pessoas extraordinárias, pessoas comuns, que Deus usou e levantou para fazer uma grande revolução em seu tempo. E Deus quer fazer isso ainda hoje, e Ele quer nos usar para isso. E eu pergunto mais uma vez, você está disponível para isso? Com isso, nós vamos ao terceiro tópico, que fala sobre os avivamentos mudam a história. E o primeiro ponto aqui é impactos no mundo. É consenso entre os estudiosos a informação de que os maiores avivamentos no mundo trouxeram impactos profundos na política, na economia e na cultura. Poderíamos citar inúmeros exemplos, mas fiquemos com um que ocorreu entre os pentecostais nos Estados Unidos. No contexto da tragédia do racismo naquela nação, mesmo entre igrejas históricas, foi possível contemplar vítimas de séculos de conflitos raciais cultuando ao Senhor, falando em línguas estranhas e se alegrando no Espírito. Só um verdadeiro avivamento espiritual remove o pecado da divisão em quaisquer espécies. Então, o primeiro ponto aqui, dentro desse último tópico, é que o avivamento, o poder de Deus, ele une as pessoas. Grave isso, o avivamento e o poder de Deus, ele une as pessoas se unem em um único propósito, que é pregar a palavra de Deus, que é buscar a face de Deus, porque Deus ele não atua aonde há divisão. Então, a palavra e o evangelho, ele vem para tirar de nosso meio todas as coisas que não pertencem à doutrina bíblica. Então, o avivamento ele traz também essa característica de unir as pessoas e de remover o pecado. E o segundo e último ponto aqui, são só 2 pontos nesse último tópico, é a geração depois dos avivamentos. Olha só isso aqui. Também é consenso que em várias partes do mundo os avivamentos provocaram mudanças nas igrejas, mas infelizmente não perduraram. Em muitos lugares a chama se apagou, os instrumentos de Deus que incendiaram nações passaram e seus sucessores não tiveram o mesmo ímpeto de manter o fogo aceso. Ora, o Deus de John Wesley, de Charles Finney, de William Seymour é o mesmo. Ele não mudou, mas do que nunca precisamos sentir a mesma necessidade que esses homens de Deus sentiram em seus tempos para buscar um verdadeiro avivamento espiritual nas igrejas da atualidade. O Espírito Santo deseja avivar o seu povo. O avivamento que tanto almejamos, que tanto queremos, só depende de nós. Só depende de nós. Eu não estou aqui usando de falsa humildade. Deus, ele quer isso, irmãos. Deus, ele quer isso. O Espírito Santo, ele quer agir nas nossas vidas. Mas precisamos buscar a presença de Deus. Precisamos nos humilhar em sua presença para que isso aconteça. E como a gente falou antes, pessoas simples fizeram isso, não melhores do que nós. Então nós precisamos e temos que ter a necessidade de buscar a presença de Deus para que isso aconteça conosco, com a nossa igreja no Brasil, e isso pode mudar o cenário nacional. Temos a oportunidade de mudar o cenário nacional que estamos vivendo através da busca pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo, para provocarmos um grande avivamento em nosso tempo. A conclusão diz assim: Deus deseja operar nas igrejas no mundo, promover um poderoso avivamento espiritual que sacuda as estruturas eclesiásticas denominacionais. Entretanto, é preciso buscar o batismo no Espírito Santo com perseverança e fervor, que haja sinais, milagres, prodígios e maravilhas em nome de Jesus. Que o Santo Espírito sopre o avivamento espiritual e que o uso abundante dos dons espirituais seja real e abundante em nossos cultos. Glórias a Deus. Responde aqui embaixo nos comentários esse questionário. Primeira pergunta: a respeito de que o profeta Ezequiel alertou o povo?
Segunda pergunta, o que a visão do Vale de Ossos Secos representava? Terceira pergunta, cite 3 países da Europa em que ocorreram avivamentos. Quarta pergunta, que tipo de avivamento ainda impacta o mundo inteiro? Quinta e última pergunta, que tipo de esferas é possível observar como impacto de avivamentos? Se você nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Que Deus te abençoe, que Deus faça o Espírito dele soprar na sua vida e que você seja um crente ainda mais avivado. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo aqui com outras pessoas e se inscreva no nosso canal, tá bom? Que Deus abençoe. Até a próxima aula.